Deus agiu, jovem liberto de Bócio, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando o irmão José Carlos, um jovem de 23 anos, chegou à reunião de jovens na congregação. Ele sempre foi um rapaz alegre, cheio de disposição para servir ao Senhor, mas naquele dia, algo estava diferente. Seu rosto mostrava um cansaço que não era comum, e seu pescoço, antes normal, agora apresentava um inchaço visível, como se algo estivesse crescendo por dentro. Os irmãos notaram, mas por respeito ninguém comentou na hora. Só depois, quando ele se aproximou do irmão mais velho da congregação, o irmão Antônio, é que a verdade veio à tona. Irmão Antônio, eu preciso conversar com o senhor, disse José Carlos com a voz um pouco trêmula. Há algumas semanas eu venho sentindo um desconforto aqui no pescoço. No começo pensei que fosse só uma dor de garganta, mas agora está pior. Olha só. Ele inclinou a cabeça para trás, e o irmão Antônio pôde ver claramente. Do lado direito do pescoço de José Carlos, havia um caroço duro, do tamanho de uma bola de gude saltando para fora. O irmão Antônio, homem de experiência e fé, colocou a mão no ombro do jovem e perguntou: "Você já procurou um médico?" "Fui semana passada", respondeu José Carlos. "O médico disse que é um bócio, um nódulo na tireoide. Ele falou que pode ser benigno, mas que precisa fazer exames, talvez até cirurgia." Fiquei apavorado, irmão. Não sei o que fazer. O irmão Antônio ouviu com atenção, mas seu coração já estava cheio de uma certeza. Aquele não era um caso para médicos apenas. Era uma batalha espiritual, e o Senhor Jesus tinha poder para agir. "Vamos orar, meu irmão", disse ele com firmeza. "Deus é maior do que qualquer enfermidade. Ele pode curar, pode tirar esse mal do seu corpo. Mas você precisa crer." José Carlos assentiu, mas seus olhos revelavam medo. Ele tinha ouvido tantos testemunhos de cura na congregação, mas agora que a prova estava em sua própria carne, a dúvida tentava entrar. "E se não sarar, irmão? E se for algo pior?" "Não pense assim", respondeu o irmão Antônio. "A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou antes, vai curar agora. Mas você precisa se humilhar, jejuar e buscar a face dele com todo o seu coração." José Carlos saiu dali com um misto de esperança e angústia. Nos dias que seguiram, a situação piorou. O nódulo cresceu ainda mais e agora doía ao engolir. Às vezes, ele sentia como se algo estivesse sufocando sua garganta. As noites eram as piores. O medo da cirurgia, o medo de que fosse algo maligno, o medo de não ser mais útil no serviço do Senhor. Ele chorava em silêncio, pedindo a Deus que não o abandonasse. Sua mãe, Irmã Maria, uma serva fiel do Senhor, via o filho sofrer e também se angustiava. Uma noite depois da ceia, ela o chamou para o quarto e disse: "Filho, vamos orar juntos. Deus não nos desampara. Lembra quando você era pequeno e teve aquela febre alta? Nós oramos, e no outro dia você estava bom. Deus é fiel." Eles se ajoelharam ao lado da cama, e a irmã Maria começou a clamar: "Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está passando. Tu conheces cada dor, cada medo. Mas tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Eu te peço, pela tua misericórdia, que toques neste nódulo e o faças desaparecer. Não deixes que o inimigo se alegre com o sofrimento do teu servo. Em nome de Jesus, eu clamo." José Carlos também orou, mas suas palavras saíram entre lágrimas. "Senhor, eu não mereço nada, mas tu és bom. Se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para passar por isso. Mas por favor, não me deixes." Os dias se passaram, e o nódulo não diminuiu. Pelo contrário, parecia que a cada manhã ele acordava com a sensação de que estava maior. Os irmãos da congregação, ao saberem, começaram a interceder por ele. Nas reuniões, nas casas, nos momentos de oração, o nome de José Carlos era lembrado diante do trono de Deus. Uma semana depois, o irmão Antônio o chamou novamente. "José Carlos, você já jejuou por isso?" "Ainda não, irmão. Tenho medo de não aguentar. O jejum não é para o corpo, é para a alma", disse o irmão Antônio. "É uma forma de dizer a Deus que você está disposto a se sacrificar por essa causa. Vamos fazer um jejum de 3 dias, só água, e buscar a Deus com todo o nosso coração. Eu vou jejuar contigo." José Carlos concordou, e naquela mesma noite eles começaram. Os primeiros 2 dias foram os mais difíceis. A fome doía, mas a dor no pescoço doía mais. Ele passava horas em oração, às vezes de joelhos, às vezes deitado no chão, clamando por misericórdia. No terceiro dia, quando já estava fraco, ele teve um sonho. No sonho, ele estava em um lugar escuro, e uma mão enorme, coberta de escamas, apertava seu pescoço. Ele não conseguia respirar.
De repente, uma luz brilhou e uma voz poderosa disse: Solte-o, este é meu servo. A mão desapareceu, e José Carlos acordou suando, mas com uma paz que não sentia há semanas. Ele soube, naquele momento, que Deus havia ouvido suas orações. No dia seguinte, ao se levantar, ele foi até o espelho e olhou para o pescoço. O nódulo ainda estava lá, mas parecia menor. Ele tocou com os dedos e sentiu que a dureza tinha diminuído. Correu para contar à mãe, que também notou a diferença. Deus está agindo, filho! Ela exclamou com lágrimas nos olhos. Mas a batalha não havia terminado. Naquela mesma semana, José Carlos teve que voltar ao médico para fazer novos exames. O médico, ao examinar seu pescoço, franziu a testa. Estranho, murmurou. Parece que diminuiu. Diminuiu mesmo, doutor, disse José Carlos com um sorriso tímido. Eu tenho orado muito. O médico, cético, apenas balançou a cabeça e pediu uma ultrassonografia. Quando o resultado saiu, ele ficou ainda mais surpreso. O nódulo reduziu quase pela metade. Isso não é comum. Geralmente, eles crescem ou ficam do mesmo tamanho. José Carlos saiu do consultório com o coração cheio de gratidão. Ele sabia que não era coincidência. Era a mão de Deus agindo. Naquela noite, na reunião de oração, o irmão Antônio pediu que José Carlos desse seu testemunho. Ele subiu à frente, tremendo, e contou tudo o que havia passado. O medo, as orações, o jejum, o sonho, a redução do nódulo. Quando terminou, muitos irmãos choravam. O irmão Antônio, então, levantou as mãos e disse: Vamos todos orar por ele agora. Deus começou a obra, e ele vai terminá-la. E assim, todos se ajoelharam. As vozes se uniram em um só clamor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que já fizeste na vida do irmão José Carlos. Mas nós te pedimos, em nome do teu sangue, que completes esta cura. Tira todo o mal do seu corpo. Que amanhã, quando ele acordar, não haja mais nenhum sinal desta enfermidade. Que a tua glória seja manifestada para que todos saibam que tu és o Deus que sara. A oração durou mais de 1 hora. Quando terminaram, José Carlos sentia uma leveza no corpo que não sentia há muito tempo. Ele foi para casa e dormiu em paz. Na manhã seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fez foi correr para o espelho. Seu pescoço estava liso. Não havia mais nenhum caroço, nenhuma protuberância. Ele tocou, apertou, virou a cabeça para todos os lados. Nada. O nódulo havia desaparecido completamente. Ele gritou de alegria e sua mãe veio correndo. Quando viu, caiu de joelhos e começou a louvar a Deus em alta voz. José Carlos vestiu-se rapidamente e foi até a casa do irmão Antônio. Quando o irmão abriu a porta e viu o pescoço de José Carlos, seus olhos se encheram de lágrimas. Glória a Deus! Exclamou. Ele ouviu nossas orações. Naquele mesmo dia, José Carlos voltou ao médico. O doutor, ao examiná-lo, ficou boquiaberto. Isso não é possível, disse, incrédulo. Nódulos não somem assim, do dia para a noite. Para Deus, tudo é possível, respondeu José Carlos com um sorriso. O médico não teve explicação médica para o que havia acontecido. Mas José Carlos e todos os irmãos da congregação sabiam. Havia sido um milagre. Um milagre de um Deus que ouve, que vê, que age em favor dos seus. No domingo seguinte, José Carlos subiu novamente à frente da congregação, desta vez para dar um testemunho completo de cura. Sua voz não tremia mais. Estava firme, cheia de convicção. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Ele não nos abandona. Quando eu pensei que tudo estava perdido, Ele estava trabalhando. Quando eu achei que não tinha mais esperança, Ele me mostrou que sua mão é poderosa. Eu não merecia esta cura, mas Ele, por sua misericórdia, me deu. Não foi por meus méritos, mas pela sua graça. Muitos irmãos choravam. Alguns se levantaram para dar glória a Deus. O irmão Antônio, emocionado, disse: Isto é uma prova de que Deus ainda opera milagres. Não precisamos de remédios, de santos, de coisas deste mundo. Precisamos apenas de fé em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura de José Carlos se espalhou. Outros enfermos na congregação foram encorajados a buscar a Deus com mais fé. Alguns que estavam desanimados voltaram a orar com fervor. A obra do Senhor não era apenas para um, mas para muitos. José Carlos, agora livre da enfermidade, dedicou-se ainda mais ao serviço do Senhor. Ele visitava os doentes, orava com os aflitos e sempre testemunhava: Deus me curou. Ele pode curar você também. Anos se passaram e até hoje, quando alguém pergunta sobre aquele tempo, José Carlos sorri e diz: Foi a mão de Deus. Não tenho dúvidas. Ele me tirou das trevas, me livrou da morte e me deu vida em abundância. A Ele seja toda a glória pelos séculos dos séculos. E assim, mais uma vez, o nome do Senhor foi engrandecido.
Mais uma vez, o poder de Deus se manifestou entre seu povo. E mais uma vez a fé dos irmãos foi fortalecida, sabendo que não importa a luta, não importa a enfermidade, quando clamamos a Ele de todo o coração, Deus age. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos os que estão passando por provações. Não desanime. Não duvide. Busque a Deus em oração, em jejum, em humildade. Ele ouve, Ele vê, e no seu tempo, Ele age. Glória a Deus nas alturas. Amém. A vida de José Carlos depois da cura não foi apenas um tempo de liberdade física, mas um período de profunda transformação espiritual. Ele que antes se sentia limitado pela enfermidade, agora via cada dia como uma oportunidade de servir ao Senhor com mais intensidade. Não havia mais medo nem desânimo, mas uma certeza inabalável. Se Deus havia operado aquele milagre em sua vida, Ele poderia fazer muito mais. Uma noite depois de um culto de oração, José Carlos se aproximou do irmão Antônio e com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Irmão, eu não sei como agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Às vezes, quando estou sozinho, fico pensando, por que Ele escolheu me curar? Por que Ele teve misericórdia de mim?" O irmão Antônio, colocando a mão no ombro dele, respondeu com voz firme, mas cheia de amor: "Não foi por você, meu irmão. Foi pela glória do seu nome. Foi para que muitos vissem e crescem. Deus não faz nada em vão. Ele te curou para que você fosse um testemunho vivo do seu poder. E agora você tem uma responsabilidade: viver de tal maneira que quando as pessoas olharem para você, vejam não a você, mas a Deus trabalhando em sua vida." Essas palavras ecoaram no coração de José Carlos. Ele entendeu que a cura não era apenas para seu bem, mas para que outros fossem encorajados a confiar no Senhor. E assim, ele começou a visitar não só os enfermos, mas também aqueles que estavam desanimados na fé. Certa vez, ele foi até a casa do irmão João, um homem que havia se afastado das reuniões porque sentia que suas orações não eram ouvidas. Ao chegar, encontrou João sentado na varanda, com o rosto marcado pela tristeza. "Irmão João, como você está?" perguntou José Carlos, sentando-se ao seu lado. "Estou cansado, irmão", e respondeu João, suspirando. "Oro, peço, clamo, mas parece que Deus não me ouve. Às vezes, penso que não adianta mais." José Carlos não tentou dar respostas prontas. Em vez disso, contou sua própria história, como havia clamado a Deus em meio à dor, como havia sentido o desânimo bater à porta, mas como, no momento certo, Deus agiu. "Irmão, eu também pensei que Deus tinha me esquecido", disse José Carlos. Mas Ele nunca nos esquece. Às vezes, o silêncio é parte da prova. Às vezes, Ele está preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Mas uma coisa eu sei: Ele é fiel. Se Ele curou a mim, que não era melhor do que ninguém, Ele pode fazer o mesmo por você. João ouviu em silêncio, mas aquelas palavras tocaram seu coração. Naquela noite, os dois se ajoelharam juntos e oraram. Não foi uma oração longa nem cheia de palavras bonitas, mas um clamor sincero, vindo do fundo da alma. E Deus ouviu. Dias depois, João voltou à congregação. Não porque todos os seus problemas tinham sido resolvidos, mas porque sua fé havia sido renovada. Ele entenderá que a caminhada com Deus não é uma estrada sem pedras, mas uma jornada onde, em cada dificuldade, aprendemos a confiar mais nele. Enquanto isso, na congregação, outros testemunhos começaram a surgir. A irmã Maria, que há anos sofria com dores nas costas, foi curada após um culto de oração. O irmão Pedro, que lutava contra uma enfermidade no coração, recebeu força e foi restaurado. Não eram curas barulhentas nem espetáculos, mas obras silenciosas do Espírito, que iam fortalecendo a fé de cada um. Numa tarde de sábado, durante a escola dominical, o irmão Antônio falou sobre a importância de não desistir da oração. Ele leu a passagem de Lucas 18, onde Jesus conta a parábola da viúva que não cessava de clamar ao juiz até ser atendida. "Assim é conosco", disse o irmão Antônio. "Às vezes, parece que Deus demora, mas Ele não esquece. Ele está nos provando, está nos moldando. E quando menos esperamos, Ele age." Olhem para o irmão José Carlos. Olhem para a irmã Maria. Olhem para o irmão Pedro. Deus não mudou. Ele ainda opera. Mas Ele quer que nós persistamos. Que nós confiemos. Que nós não desistamos. Aquelas palavras caíram como bálsamo nos corações. Muitos ali tinham suas próprias lutas, uns com enfermidades, outros com problemas familiares, outros com angústias que ninguém via. Mas naquele momento, eles entenderam que não estavam sozinhos. Que Deus via cada lágrima, cada dor, cada clamor. José Carlos, sentado entre os irmãos, sentia uma gratidão que não cabia em palavras. Ele olhava para trás e via como Deus havia transformado sua vida.
Antes ele era um jovem cheio de medo, preso a uma enfermidade que parecia não ter solução. Agora era um servo do Senhor, cheio de esperança, usado para abençoar outros. Certa vez, ele foi convidado a dar um testemunho numa congregação vizinha. Ao subir para falar, seu coração batia forte, não de nervosismo, mas de emoção. Ele não tinha um sermão preparado nem palavras ensaiadas. Só tinha sua história. E isso bastava. Irmãos, começou ele, com a voz um pouco trêmula, eu não vim aqui para falar de coisas que não vivi. Vim para contar o que Deus fez por mim. Eu era um jovem como qualquer outro, com meus sonhos, meus planos. Mas um dia, uma enfermidade veio e tudo mudou. Os médicos disseram que não havia cura. Minha família sofria comigo. Eu orava, mas às vezes pensava, será que Deus me ouve? Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos daqueles irmãos. Mas Deus ouve, irmãos. Ele ouve cada oração. Cada lágrima é guardada por Ele. Cada dor, Ele sente. E no seu tempo, no seu jeito, Ele age. Eu não sei por que Ele me curou. Não sei por que Ele teve misericórdia de mim. Mas sei que foi para a glória do seu nome. E hoje eu estou aqui para dizer, não importa o que você está passando, não desista. Deus não mudou. Ele ainda opera. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Quando José Carlos terminou, muitos irmãos se aproximaram, alguns com lágrimas nos olhos, outros com pedidos de oração. Um jovem chamado Rafael chegou perto dele e com voz baixa disse, irmão, eu também tenho um problema de saúde. Os médicos falam que é grave. Eu tenho medo. O senhor acha que Deus pode me curar como curou o senhor? José Carlos olhou para aquele jovem e viu nele o mesmo medo que já havia sentido. Colocou a mão no ombro de Rafael e disse, meu irmão, eu não sei se Deus vai te curar da maneira que você espera. Mas uma coisa eu sei, Ele te ama. E se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Talvez a cura venha aqui nesta vida. Talvez não. Mas uma coisa é certa, se você confiar nele, Ele te dará força para passar por tudo. E no final, a vitória será sua. E será a melhor vitória. Rafael ouviu, e embora o medo ainda estivesse presente, algo dentro dele começou a mudar. Ele entendeu que a fé não é a certeza de que tudo será como queremos, mas a confiança de que seja como for, Deus está no controle. Nos meses que se seguiram, Rafael começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Ele orava, jejuava, buscava a Deus com todo o seu coração. E pouco a pouco sua fé foi crescendo. Não porque sua enfermidade tinha desaparecido, mas porque ele havia aprendido a descansar em Deus, independentemente das circunstâncias. Um dia, durante um culto de oração, Rafael se levantou e pediu que os irmãos orassem por ele. Não foi um pedido cheio de desespero, mas de uma paz que só quem confia em Deus pode ter. Os irmãos se reuniram ao seu redor, colocaram as mãos sobre ele e clamaram ao Senhor. Não houve gritos nem emoções exageradas. Só uma oração sincera, vinda de corações que acreditavam no poder de Deus. E Deus ouviu. Não da maneira que Rafael imaginava. A enfermidade não desapareceu de repente. Mas algo mudou dentro dele. Uma força nova, uma paz que excedia todo entendimento. E com o tempo os médicos começaram a notar melhoras. Não era uma cura instantânea, mas uma restauração gradual, como se Deus estivesse mostrando que no seu tempo, Ele faz todas as coisas bem feitas. José Carlos, ao ver aquilo, sentia seu coração transbordar de gratidão. Não era só por Rafael, mas por todos aqueles que de alguma forma, estavam sendo tocados pela fidelidade de Deus. Ele entendia agora que os milagres não são apenas as curas físicas, mas também as mudanças de coração, as vidas restauradas, as fé renovadas. Certa manhã, enquanto lia a Bíblia, José Carlos parou em Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versos pareciam saltar da página, como se fossem escritos especialmente para ele. Ele fechou os olhos e orou. Senhor, eu te agradeço. Não só pela cura, não só pela vida, mas por me ensinar a confiar em ti. Por me mostrar que mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando. Obrigado por me dar a oportunidade de servir a ti. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha história para trazer outros aos teus pés. Que eu nunca me esqueça de tudo que tu fizeste por mim. Em nome de Jesus, amém. E assim José Carlos continuou sua jornada. Não como um homem que havia sido curado, mas como um servo que a cada dia aprendia mais a depender de Deus. Ele visitava os enfermos, orava com os aflitos, testemunhava do poder de Deus onde quer que fosse. Não porque era obrigado, mas porque seu coração transbordava de amor pelo Senhor. E a cada testemunho, a cada vida tocada, o nome de Deus era engrandecido.
Porque no final das contas não se tratava de José Carlos, nem de Rafael, nem de João. Tratava-se de um Deus que ainda opera, que ainda ouve, que ainda age. Um Deus que não mudou, que não se esquece de seu povo, que no seu tempo perfeito, faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Que este testemunho seja um lembrete para todos nós. Não importa quão grande seja a luta, não importa quão profunda seja a dor, Deus está no controle. Ele vê, Ele ouve, e no momento certo, Ele age. Glória a Deus que faz maravilhas. Glória a Deus que nunca nos abandona. Glória a Deus que é fiel em todas as suas promessas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.